E aí, só de boa? Hoje temos mais notícias. Na edição de hoje, Índia se torna a quarta maior economia do mundo. Veja, deleta matéria sobre relação de bancos com fraudes no INSS. O aplicativo de corrida que correu para chegar na casa dos 2 bilhões. Cinema brasileiro conquista prêmio inédito em Cannes. O plano de Lula para isentar o gás de 22 milhões de pessoas. 22 milhões de famílias. Vamos começar de mundo. Índia ultrapassa o Japão e se torna a quarta maior economia do mundo. A Índia alcançou o novo patamar da economia global. Agora o país é oficialmente a quarta maior economia do mundo, ultrapassando o Japão. Em primeiro lugar, Estados Unidos, segundo, China, terceiro, a Alemanha, quarto, Índia. O marco é mais do que simbólico. Há apenas 10 anos a Índia ocupava o 10º lugar. Desde que Narendra Modi assumiu o governo em 2014, o país mais do que dobrou o tamanho econômico, graças a reformas estruturais, avanços na infraestrutura e apostas em tecnologia e manufatura. Alguns números comprovam o desenvolvimento tão acelerado. Crescimento real do PIB de 8,2% em 2023 e 2024, contra a média global de 3,3%. Lucros de exportações de bens mais que dobraram de 2009 a 2023. Participação nas exportações global de serviços subiu 2,9% para 4,3% em 10 anos. O país que mais cresce economicamente no mundo, com taxas superiores a 7% ao ano, mesmo com a manufatura ainda representando 17,2% do PIB, há um esforço para aumentar sua relevância. O país também se beneficia do cenário global, com tarifas mais altas sobre concorrentes asiáticos, e o que pode favorecer sua inserção nas cadeias produtivas, a exemplo da própria Apple, planejando mudar sua produção para a China, a produção da China para lá. Com a população jovem, estabilidade política, ambição econômica, a Índia caminha para se tornar a terceira maior economia do mundo. O que mais foi destaque no mundo? Trump adia tarifas de 50% sobre produtos da União Europeia. Silêncio dos Estados Unidos encorajam Putin. Zelensky culpa Trump por maior ataque aéreo lançado pela Rússia na Ucrânia desde o início da guerra. Brasil. Veja, ou não, revista paga matérias sobre relação de bancos com fraudes no INSS. Por que será que ela pagou? Uma reportagem da revista Veja sobre o envolvimento de bancos no escândalo da fraude do INSS foi publicada na sexta-feira e apagada horas depois, mas não antes de ganhar ampla repercussão nas redes sociais. Que dizia a matéria? O texto trazia detalhes de uma reunião entre o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, e o vice Edson Fachin, o ministro da Corregedoria-Geral da União, no qual investigadores da Polícia Federal teriam afirmado que sua apuração sobre consignados avançasse, não pararia banco de pé. Eita lasqueira. Deve ser por isso, né? Algum banco deve ter feito alguma doação aí para Veja. Segundo a reportagem, 91 instituições financeiras foram autorizadas a operar crédito consignado com aposentados e pensionistas entre 20 e 25, via acordos de cooperação técnica (ACATS). A matéria ainda afirmou que o mesmo modelo já havia sido usado por entidades envolvidas no esquema bilionário de descontos indevidos em aposentadorias, mas a Veja não foi a única. Enquanto a revista publicou e apagou logo em seguida, uma reportagem do portal Metrópole destaca instituições bancárias como o BMG, C6 Bank, estão entre as
que mais aparece em processos por irregularidades nas investigações da Polícia Federal. A matéria afirma que há casos que benefícios foi descontado por empréstimo não contratados ou por mensalidades associativas não autorizadas, ou pelos dois ao mesmo tempo. Fraude comum envolveria o uso de reserva de margem consignável, RMC, aposentados recebiam cartões de crédito consignados sem solicitação e tinham parcelas descontadas, mesmo sem desbloquear o cartão. Mesmo com a pressão de parlamentares opositores do governo, a CPMI do INSS deve ficar para o segundo semestre. De acordo com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a medida visa não prejudicar investigações da PF e CGU, que mais foi destaque no Brasil. Rumo à Fórmula 1 em Mônaco. Deputado Ciro Nogueira, integrante da CPI das Bets, viaja em jatinho de dono de casa de apostas investigada. Eita, beleza, hein? Aí fica difícil. No jatinho de quase 420 milhões. Com mais de 15 mil pessoas acompanhando o deslocamento, Carlos Ancelotti chega ao Rio. Eita, tá danado mesmo, hein? Vamos aqui agora para a próxima, né? Vamos falar agora de negócios. Strava corre para o clube de 2 bilhões de dólares. O aplicativo queridinho de corredores e ciclistas acaba de passar por uma nova rodada de investimentos e atingiu uma avaliação de 2,2 bilhões. De quebra, a empresa ainda anunciou mais uma aquisição, o aplicativo The Breaking Way, que oferece orientação de treino, benchmarks, gamificação e ciclistas. Lançado em 2009, Strava ganhou atração de vez na pandemia, quando pessoas trocavam a academia pelo parque. A proposta era simples: registrar treinos, compartilhar desempenho com amigos e até poder comparar com atletas profissionais. Hoje são mais de 150 milhões de usuários no mundo, com forte crescimento em mercados como aqui no Brasil e na Indonésia. Relevância como o boom das corridas de rua, especialmente entre a Gen Z, aplicativos como o Strava estão surfando uma onda promissora. A empresa prevê alcançar 500 milhões de receita recorrente anual em breve, segundo o CEO. O reconhecido Fundo do Vale do Silício, Sequoia Capital, liderou o novo aporte. É a primeira grande captação da empresa desde 2020, quando o aplicativo já valia 1,5 bilhões de dólares. Além do Breakaway, Strava já havia adquirido em abril o Runa, especializado em planos de treino para provas com 5 km e maratona, indicado um movimento de consolidação no mercado liderado pela companhia. Vamos para variedades. Depois do Oscar, chegou a vez de Cannes ser nosso. Alô, Wagner. Tô te ligando para te contar que é do Brasil. O tapete vermelho de Cannes ficou mais verde e amarelo nesse final de semana. Wagner Moura, ator que interpretou o Capitão Nascimento em Tropa de Elite, venceu o prêmio de melhor ator do festival, se tornando o primeiro brasileiro a conquistar essa categoria. Em 78ª edição do festival, antes de Moura, apenas 2 brasileiras haviam recebido o prêmio de atuação em Cannes: Fernanda Torres e Sandra Corvelloni. A conquista veio com O Agente Secreto, filme dirigido por Kleber Mendonça, filho de quem também levou o troféu de melhor direção. Na trama, Wagner interpreta um pesquisador perseguido por figuras misteriosas no Recife, nos anos 70. Filme que tem previsão de estrear nos cinemas no Brasil no segundo semestre, fez menção ao período da ditadura. A obra foi aplaudida de pé em Cannes por 13 minutos e já havia levado o prêmio de crítica FIPRISC antes mesmo da premiação principal. Depois de vencer o prêmio do Oscar da história com Ainda Estou Aqui,
levar o Urso de Prata em Berlim com o Último Azul e agora ser premiado em Cannes. O Brasil parece estar vivendo sua fase de ouro nas telonas. Economia. Lula quer dar gás de cozinha de graça para 22 milhões de pessoas. De famílias, né? Ei, Lula. De graça não vai ser, vai ser do bolso de alguém. Então vamos embora para a matéria. Em evento em Campo Verde, nesse final de semana, Lula confirmou que o governo vai lançar a nova versão do Vale Gás, que isenta totalmente o pagamento do botijão para cerca de 22 milhões de famílias inscritas no Cade Único. A medida batizada de Gás para Todos substituirá o auxílio gás, que hoje repassa cada 2 meses o valor médio do botijão para cerca de 5,4 milhões de famílias, conforme a Agência Nacional de Petróleo. Agora o benefício será mensal. Segundo o governo, o objetivo é aliviar o peso do gás de cozinha no orçamento de família de baixa renda. Alguém vai ter que pagar isso aí. Estão dizendo que o botijão de gás custa R$120. Sabe quanto o botijão de gás sai na Petrobras? R$37. Não tem explicação. Tem alguém ganhando muito dinheiro, disse Lula no seu pronunciamento. Fazendo uma estimativa rápida, considerando R$108 por família pagos no auxílio gás em abril, o custo deve aumentar 580 milhões a cada 2 meses para 7,75 bilhões de reais a cada 2 meses, 2,37 bilhões por mês. Mas afinal, quem paga essa conta? Eita, agora quem vai torcer o rabo a porca, hein? Ainda não está claro de onde virá o recurso. O Ministério de Minas e Energia defende o uso do Fundo Social do Pré-Sal, enquanto a equipe econômica quer bancar via orçamento federal. O anúncio integra o pacote de políticas sociais que inclui uma nova linha de crédito para reformas e a recente MP que amplia a tarifa social de energia para 60 milhões de pessoas. A tarifa de energia a gente já sabe e quem vai pagar é a gente. Os outros consumidores que não fazem parte do Cade Único. A notícia vem dias depois do Ministério anunciar o aumento de impostos sobre operações financeiras para abrir o espaço no orçamento de olho na meta fiscal. Eita, nós, hein? Ficou bom dessa vez. Agora, mais um pedacinho de notícias. Tudo laranja em Mônaco. McLaren coloca seus 2 pilotos no pódio. Lando Norris vence o GP de Mônaco pela primeira vez. Foi quase. Hugo Motta Calderano perde no final, mas fica com prata inédita no Mundial de Tênis de Mesa. Virada cultural. No tema 20 anos em 24 horas, Virada Cultural reúne mais de 20 mil atrações em 21 palcos por São Paulo. Louco, tá atração pra caramba, hein? Desembarque, voo com mais de 100 deportados dos Estados Unidos, chega ao Brasil. Memes Baby, trend que usa AI para transformar famosos em criança, viraliza no TikTok. Essas são as notícias de hoje. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, porque é muito importante para o nosso canal. Até a próxima. Tenham uma excelente semana. Tchau, galera.